ao terceiro dia do pré-evento CoBrain sobre residência de neurocirurgia. O nosso tema é sobre mulheres na residência de neurocirurgia e será abordado pela neurocirurgiã maravilhosa e brilhante doutora Diana Santana, que é uma verdadeira inspiração para todos nós. Ela é graduada em medicina pela Universidade Federal da Bahia, fez residência médica em neurocirurgia no Hospital das Clínicas de São Paulo e é doutoranda do Departamento de Neurologia da USP. A gente sabe que a primeira neurocirurgiã do mundo foi a romena Sophie Lescaut, em 1945, no último ano da Segunda Guerra Mundial. E isso nos mostra o quanto é recente o ingresso da mulher nessa especialidade. Então, doutora Diana vai agora nos falar um pouco sobre a trajetória dela e a experiência dela nessa especialidade incrível e desafiadora. Bem-vinda, doutora Diana. É um prazer recebê-la aqui virtualmente no pré-evento e poder ouvi-la. Sinta-se à vontade e a palestra é sua. Muito obrigada, Isis. Eu agradeço demais ao convite, agradeço à comissão organizadora por ter organizado esse evento e ter pensado, né, na importância da gente deixar em um módulo, né, separado para a gente falar dessa questão. Como eu vou falar mais na frente na minha apresentação, a gente é uma minoria na nossa especialidade de neurocirurgia, mas somos poucas, mas não menos importantes, né? Então, agradeço mais uma vez ao convite e vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, a minha apresentação, deixa eu só colocar aqui uma janela, né? Eu acredito que é isso. E aqui é a minha apresentação. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre exatamente isso, né? A desigualdade de gênero e a carreira profissional na neurocirurgia. Primeira coisa, eu gosto de falar um pouco quando eu tenho um costume grande de apresentar esse tema, até porque realmente é uma raridade, uma mulher na neurocirurgia, e uma mulher negra, e uma mulher que veio de uma vida no Nordeste, e que veio alcançar seu espaço aqui em São Paulo. Então, realmente, acaba que eu falo muito sobre esse tema, e eu gosto de começar a conversar esse tema abordando algumas outras nuances, algumas coisas para a gente ter um contexto, né, do que é a mulher na neurocirurgia. Então, eu gosto de começar falando um pouquinho sobre como é que a nossa sociedade construiu aquilo que a gente chama de lugar de mulher, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre aonde estão as mulheres atualmente. Então, eu vou trazer um contexto aqui demográfico. No Brasil, existem 96 homens para cada 100 mulheres, ou seja, nós somos a maioria da população brasileira. Além disso, nós somos 57% dos matriculados nas universidades, ou seja, já estamos na maioria da graduação. Entre os concluintes da graduação, nós já somos 60,9%. Além disso, nos últimos 30 anos, 500 milhão de mulheres entrou no mercado de trabalho, ou seja, nós estamos povoando não só a universidade, mas como o mercado de trabalho também. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 70, apenas 18% das mulheres trabalhavam, e em 2007 essa porcentagem passou para 52,4%. Ou seja, nós estamos na graduação, nós estamos estudando, mas somos a maioria nas universidades e estamos cada vez mais no mercado de trabalho. Além disso, na medicina, nós também estamos ocupando cada vez um espaço de destaque, né? As médicas no Brasil, elas vêm crescendo em número a cada dia. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, a gente era apenas 23%. Até 2010, essa porcentagem passou para 39,9%. E em 2017, já passamos para 45,6%. Além disso, nós já somos a maioria na faixa etária menor do que 29 anos, sendo que somos 57,4% nessa faixa etária, e na faixa entre 30 e 34 anos nós já somos 53,7%.
E, em 2016, se formaram em medicina 10.297 mulheres versus 8.456 homens. Então, a nossa curva de representação na faculdade de medicina cada vez mais vem aumentando essa fatia, e, além disso, nós estamos cada vez mais ocupando a carreira de médicas, né? Então, em resumo, estamos crescendo no mercado de trabalho, nós estamos crescendo no número de chefes de família, estamos ocupando algumas profissões que antes eram ditas como a masculina, e dentre essas profissões, né, a medicina. A medicina sempre foi uma profissão muito masculina, assim como a Isis pontuou, o ingresso, né, de mulheres na neurocirurgia é uma coisa muito recente, e a maioria dessas cadeiras dentro da medicina também é uma coisa muito recente. Então, estamos aqui ocupando também esse espaço. Porém, eu gosto de fazer sempre essa pergunta: onde é que não estão as mulheres, né? Onde é que nós ainda não estamos? Infelizmente, nós ainda não estamos recebendo os melhores salários. Uma mulher comparada com um homem ocupando o mesmo cargo e função e a mesma carga horária, a gente recebe cerca de 70% do valor do que um homem recebe. Ainda não estamos, infelizmente, ocupando cargos de chefia. Se eu não me engano, deixa eu ver esses números, 14% apenas das mulheres são, 14% dos cargos de chefia eles são ocupados pelas mulheres. Nós ainda não estamos trabalhando nas áreas de tecnologia, ciência e matemática, e nós não estamos nas Forças Armadas e não estamos nos especializando nas áreas cirúrgicas da medicina. Infelizmente, essas fotos que eu coloquei aqui ainda não são a maioria, né, são apenas casos pontuais. E onde estão as mulheres dentro da medicina? Quais são as especialidades que a gente tem ocupado? Segundo a última demografia médica brasileira, a pediatria é o local onde tem mais mulheres, 3/4 dos pediatras, eles são do sexo feminino, 57,1% das médicas de família e comunidade são mulheres. Na ginecologia e obstetrícia, somos 56,6%, e na clínica médica, 52,6%. Como vocês podem ver nessa tabela abaixo, o sexo feminino é maioria nessas especialidades, né, e onde mais existe mulheres realmente é na dermatologia, mas na pediatria e nas áreas básicas, né, da medicina, nós somos a maioria. Porém, nas áreas cirúrgicas da medicina, nós somos uma porcentagem muito pequena, sendo que a área que tem mais mulheres representadas é a cirurgia plástica, com 23,3%, e, infelizmente, na neurocirurgia, se vocês olharem bem no finalzinho dessa tabela, tá? Terceira de baixo para cima, nós somos apenas 8,6%. E aqui um comparativo, né, apesar da gente ser a maioria nessas especialidades básicas, infelizmente o que nós sabemos, o que é a realidade, é que, pelo menos nos Estados Unidos, essas áreas básicas, elas são as menos remuneradas na medicina. Então, só um comparativo, um ortopedista, que a gente sabe que é a imensa maioria masculina, ele recebe em torno de $443 mil por ano, e a pediatra, né, que é 3/4 das pediatras aqui no Brasil são mulheres, recebem menos da metade do valor que um ortopedista ganha. Então, será que a gente escolhe essas especialidades porque a gente não gosta de dinheiro, ou será que essas especialidades elas são menos valorizadas porque tem uma maioria feminina? Então, é um questionamento que eu trago para vocês. E aí, quando a gente vai ler, né, quando a gente vai estudar, se inteirar sobre esse tema, eis que a gente se depara com uma reportagem como essa, que foi escrita pelo Gustavo Cerbasi. Se vocês não conhecem, não precisa conhecer, mas ele é um escritor, dentre outras coisas, e ele escreve muito sobre
ele dá dicas de economia, né, para você conseguir ganhar dinheiro, né, em pouco tempo. Ele tem diversos trabalhos, diversos livros seguindo essa linha. E aí, em uma reportagem infeliz que ele publicou na revista Época, ele falou sobre o valor de uma mãe em casa. E aí ele escreve: não é exagero afirmar que uma mãe em casa vale em torno de 10 mil a 12 mil reais por mês. E aí, descrevendo um pouco mais o que ele fala nessa reportagem, ele escreve o seguinte: se somarmos as médias salariais de serviços, como a de babá, cozinheira, lavadeira, passadeira, motorista, faxineira e professora particular, o custo mensal superaria os 10 mil reais, sem incluir gastos com nutricionista, clínico geral e psicóloga, atividades que mães desempenham com maestria quando mais presentes. Ou seja, ele fala que a mãe tem esse papel de todas essas coisas, porém é exclusivo a ela. E se ela deixasse de fazer a profissão, largasse a profissão dela, os anseios, os objetivos de vida, né, tudo aquilo que ela idealizou profissionalmente para ficar dentro de casa, ela seria uma economia. Mas me poupe, né, Gustavo Cerbasi? E por que essa mentalidade, por que isso acontece? Porque é tranquilo uma pessoa como ele publicar uma coisa tão bizarra como essa? É porque a gente sempre ouviu, né, na nossa vida, que lugar de mulher é na cozinha. Quem nunca ouviu essa frase, né? De lugar de mulher é esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Isso é uma coisa que é muito do nosso dia a dia, muito da nossa sociedade patriarcal, falar que o nosso lugar é no tanque, o nosso lugar é desempenhando funções maternas, né, e domésticas, a mulher é do lar, né, como diziam antigamente. Outra coisa que também a gente escuta muito é mulher no volante, perigo constante. Mulher não tem noção de espaço nem de direção. Olha como essa construção é forte, né? Então, se a gente quer desempenhar alguma função na nossa vida que dependa de ter uma noção de espaço, que dependa de ter noção de direção, a gente já é vedada aquela profissão, porque mulher não tem noção de espaço. E aí, se eles acham isso da gente, por que eles continuam dando 2.001 adesivos incríveis para meninos, e para as meninas é o livro de culinária para princesas? Por que o brinquedo da criança é o escorredor de loucinhas, com uma menininha de touquinha, né, de avental, servindo como uma mulher do lar, entre aspas? E aí a gente continua, né, nessa construção da nossa sociedade, em que recentemente a gente teve que ouvir de uma figura do governo de que uma mulher, né, que ocupa uma posição de destaque no nosso governo, de que menino veste azul e menina veste rosa. Ou então, escuta, a mulher nasceu para ser mãe. Será que toda mulher nasceu para isso? Será que é um desejo realmente de todas as mulheres? Enfim. E aí os anos vão passando, e aí você já começou a chegar na adolescência, né? Já está ali terminando a sua escola. E o que você escuta daquele seu tio? Cadê o namoradinho? Aí passam uns anos, e aí, você já se casou? Aí tá, você se casou. Aí a próxima pergunta: e aí, você não vai querer ter filhos? Então, as pessoas, elas se preocupam com o matrimônio, com a sua vida sexual, se preocupam se você arranjou um marido ou não, mas ninguém se preocupa em relação à sua formação, à sua educação, se você deseja realmente isso para a sua vida. Então, tudo isso é realmente uma construção social que é muito difícil, é muito complicada. E aí, eu não sei se vocês acompanham, mas quem não acompanha, por favor, me siga. Eu tenho um Instagram chamado Diana Neurocirurgia. Já tem alguns anos que eu faço, né, essa mídia social, e hoje a gente já está quase com 20 mil seguidores, mas foi tudo crescendo muito devagarinho, e a importância de eu ter feito esse Instagram, e o que me motivou a ter feito,
foi porque eu achava que eu tinha que, de certa forma, inspirar outras mulheres a seguirem os seus sonhos, né? Como eu falei anteriormente, são poucas, né, as mulheres neurocirurgiãs, eu queria mostrar um pouquinho do meu dia a dia, eu queria mostrar como era a nossa rotina, se realmente era uma coisa que era legal para a mulher, então eu fiquei muito feliz e muito grata, porque eu tive um feedback muito legal com essa página, e recebo sempre muitos directs, e um direct alguns anos atrás, foi logo no início, quando eu fiz o Instagram, eu recebi um direct de uma menina da graduação, e isso realmente me marcou muito, porque ela era estudante da graduação, eu não me lembro exatamente em que ano que ela estava, mas ela falou para mim, Diana, eu estava fazendo uma prova para fazer um estágio de neurocirurgia aqui na minha faculdade. E aí, nessa prova de estágio, tinha uma entrevista. E nessa entrevista estava o pessoal do staff, o chefe da equipe. E aí, nessa entrevista, ele me perguntou: mas e aí, você está disposta a deixar o seu marido pela neurocirurgia? Você está disposta a não ver a sua filha crescer? Mas a menina nem era casada, a menina não tinha nem namorado, ela nem tinha pensado se ela algum dia queria ter um filho na vida. E isso já era um questionamento para ela fazer um estágio para ver se ela gostava da área, se ela gostava de neurocirurgia. Ou seja, a porta foi fechada para ela lá naquele comecinho. Ela não teria nem a, a oportunidade de conhecer a especialidade, porque, segundo o staff, ela não poderia deixar de ter uma vida conjugal ou ter uma vida matrimonial. Então, é uma coisa realmente que é muito, muito louca a gente imaginar que as pessoas, hoje em dia, nós estamos em 2020, tudo bem que não foi em 2020 essa pergunta, mas eu já, infelizmente, já tive perguntas também recentes a respeito disso, mas como é que a gente está em 2020 e esse tipo de coisa ainda chega? E aí me lembra também uma ocasião, né, quando eu estava fazendo também as minhas entrevistas para a prova de residência, e também eu tinha ido muito bem na primeira fase, na segunda fase, eu tinha uma pontuação muito boa, e nessa instituição em particular eram só 2 vagas para neurocirurgia, e aí eu fui para a entrevista, e na entrevista também me perguntaram, e aí, mulher em neurocirurgia? Aí eu respondi, o que que tem, né? E aí eles começaram também a fazer questionamentos sobre se eu queria engravidar, se eu queria ser mãe, e aí me vem a coisa, né, na minha cabeça, desde quando isso é uma questão importante a ser abordada numa entrevista para a prova de residência? É importante que se saiba o meu currículo, se eu tenho boas notas, se eu tenho uma língua estrangeira, se eu tive monitoria, se eu tenho publicações, se eu tinha um antecedente de pesquisa, se eu me interessava por pesquisa. Mas por que que isso, o fato de eu ser mulher, era uma questão de uma entrevista para uma prova de residência médica? E com certeza esse tipo de pergunta não seria feito para o meu colega homem, né? Então, realmente são coisas que deixam a gente pensando, né, nessa construção de que essas barreiras que são feitas enquanto a gente quer alcançar os nossos sonhos e os nossos desejos. E aí, tudo bem, chegamos numa outra etapa da nossa vida, a gente conseguiu estudar, consegui fazer residência, fiz meu pós-doutorado em Oxford e tal, e aí vem o tio e pergunta, e aí, tanto estudo e tá aí, solteirona, ou então, trabalha tanto que não para em casa, o marido deve estar assim de diamante, ou seja, as pessoas não se preocupam, né, realmente se uma mulher, ela tem uma independência financeira, se ela tem estudo, se ela tem qualificação, o que no imaginário da população, que é sinônimo de que essa mulher tem sucesso, é se ela tem filhos e se ela está casada. Mas e aí o que a gente tem que fazer, né? Nós, enquanto mulheres? Eu acho que é muito nós por nós,
sempre estarmos mulheres de mãos dadas, apoiarmos umas às outras, né? Lógico que a gente está sempre junto no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tem muitos homens, na minha especialidade, temos realmente muitos homens, e é necessário uma convivência harmônica, mas sempre saber valorizar as mulheres que estão do nosso lado. Se a gente tem uma oportunidade de fazer um congresso como esse que vocês estão organizando, chamem mulheres, percebam-se nos espaços onde vocês estão, olhe para o lado, veja se tem mulheres ocupando aquele lugar. Se você está numa posição em que você consegue escolher outras pessoas para o cargo, preste atenção de tentar equiparar, né, os dois gêneros, né? Sempre preste atenção em tudo que você faz, se você tem realmente mulheres que estão ali do seu lado, caminhando, né, na conquista do mercado de trabalho, né? Sempre se questionar por que as mulheres estão ocupando certos espaços e não outros. Nós, enquanto mulheres, também é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente vai encontrando esses percalços, né, no nosso caminho, e aí a gente acaba desistindo, a gente acaba achando, não, realmente isso aqui não é para mim, ou eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, mas realmente a gente tem que sair da nossa zona de conforto para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. E valorize as mulheres que estão ao seu redor. Então, se você tem um paciente e você pensa num médico que você vai indicar para esse paciente, preciso de um médico de outra especialidade, pense em mulheres, né, que também possam estar sendo indicadas para esse cuidado desse paciente. E aí, aquilo, né, que eu mostrei para vocês sobre o Gustavo Cerbasi, ele não deve ser tomado como normalidade. Não encarem aquilo dali como sendo uma coisa que é fato, que é verdade. Ele é totalmente distorcido, é muito bizarro uma pessoa pensar dessa forma, porque a criação da família não é responsabilidade apenas da mulher, é responsabilidade do casal, né? Os afazeres domésticos não são de responsabilidade da mulher, é de responsabilidade de ambos que estão convivendo naquele espaço, naquele ambiente. E tanto os homens como as mulheres, eles podem ser os provedores da família. Já passou isso de dizer que o homem é o provedor, é o homem que trabalha, é o homem que bota o dinheiro em casa, porque a gente sabe que muitas e muitas famílias, cada vez mais famílias, têm sido providas por mulheres, né? Então, essas tarefas, elas precisam ser divididas, elas precisam ser compartilhadas para evitar essa sobrecarga de trabalho, né, com as mulheres. Além do trabalho, né, na sua profissão, o trabalho doméstico, ele precisa realmente ser dividido. E aí, outra pergunta, né, que eu sempre faço é por que será, então, diante de tudo isso que eu expus, que as mulheres não querem neurocirurgia ou especialidades cirúrgicas? Então, acho que é por conta de toda essa construção social, né, essas barreiras que têm sido colocadas para a gente desde o início, esse mito de que não é para mulher, que você não vai ter família, né, a ideia de que a gente, para ser neurocirurgião, a gente precisa de força, de resistência física. Isso não é verdade, né? Eu acho que um único momento em todas as cirurgias da neurocirurgia, que eu acho que eventualmente eu preciso de força, é na cirurgia de coluna para a gente moldar a haste de fixação de coluna lombar. É o único momento na neurocirurgia em que eu preciso realmente de um pouco mais de força. Mas fora isso, é uma especialidade super delicada. A gente trata de microcirurgia, são doenças que a gente requer habilidade motora, e isso não é exclusivo do homem. Isso é uma coisa que todos nós aprendemos ao longo da nossa residência, né? Então, não é porque o homem tem facilidade, porque que no imaginário ele tem melhor noção de espaço. Isso é mentira, isso não existe. Isso é treinamento.
né? Isso é você escolher um bom lugar para você fazer a sua residência, que tem uma boa prática, que você tem um bom staff, e isso vai ser treinado ao longo da sua formação. O fato de que a nossa residência exige mais disponibilidade de tempo, isso não é verdade, porque GO, a obstetra, ela precisa também estar o tempo todo à disposição da mulher que pode ter parto a qualquer momento, e é uma especialidade de maioria feminina, então isso para mim realmente é papo furado. Formação mais demorada. São 5 anos realmente que a gente tem de residência, mas se você parar para pensar, a maioria das especialidades médicas estão requerendo um tempo mais ou menos como esse. Se você quiser, por exemplo, fazer ecocardiograma, você vai fazer clínica médica, depois você vai fazer cardiologia, depois você vai fazer eco, e no final das contas, dão 5 anos também de residência, de formação. Se você for para uma subespecialidade pediátrica, também eu quero fazer pneumopediatria, são 2 anos de pediatria, mais 2 anos de pneumopediatria. Então, queira ou não queira, a maioria das especialidades demora mais ou menos esse mesmo tempo que a neurocirurgia. E em relação a coordenar as práticas profissionais com a vida familiar, eu acho que eu só vou deixar essa minha foto aí com os meus bebezinhos gêmeos, quando eles estavam fazendo algum mêsversário aí. Então, realmente, isso é possível, desde que você tenha, obviamente, uma rede de apoio. E a residência, né? Como é que é? São 5 anos, é uma residência de dedicação exclusiva. Realmente a carga horária ela é excessiva, mas isso faz parte do processo de aprendizado. Eu fiz residência na USP e a gente tinha uma carga horária super puxada, super pesada, mas realmente eu considerei que aquele momento da minha vida era um momento que eu tinha para treinar, era um momento que eu tinha para estudar e para aprender, então eu não levava isso em consideração, né? Apesar de ser muito cansativo, exaustivo, eu coloquei na minha cabeça que o meu sonho era ser neurocirurgiã, era isso que eu queria ser, e eu queria estar num lugar em que a minha formação fosse muito boa. Então, eu me dediquei àquilo e faz parte, né, do processo. E realmente o processo seletivo ele é bastante difícil para a neurocirurgia. Esse ano na USP foi a residência médica mais concorrida, se não me engano, acho que foi 37-1. No ano que eu prestei prova, também foi a residência mais concorrida. Então, é difícil passar, mas não é impossível. Se concentre em fazer uma primeira fase muito boa, uma segunda fase muito boa, construa o seu currículo ao longo da sua graduação, que a aprovação é certeira. E aí, falando um pouquinho do mercado de trabalho, é uma especialidade médica muito boa em termos de possibilidades de trabalho. A gente tem várias subespecialidades, tem neurocirurgia pediátrica, tem neurocirurgia funcional, tem base de crânio, tem neurocirurgia vascular, tem hipófise. Então, tem muitas subespecialidades que cada uma delas tem a sua particularidade. Algumas requerem menos plantão do que outras, né? Então, se você é uma pessoa que você não gosta de cirurgia de urgência, que você quer trabalhar com cirurgias de menor porte e mais rápida, você tem a possibilidade de fazer isso. A neurocirurgia funcional, você consegue trabalhar com uma gama de coisas, né? Trabalhar com dor, trabalhar com transtornos do movimento. Então, são muitas coisas que você pode fazer no seu dia a dia e que também não requerem uma carga de trabalho excessiva. Lógico que tudo é uma questão de prioridades. Se eventualmente, eu estou numa fase da minha vida em que eu quero dar muito plantão, eu quero ganhar muito dinheiro rápido, isso é possível, você pode fazer o que você bem entender, você pode dividir o seu horário como você quiser, porque ainda é uma especialidade que ainda tem campo, a gente ainda tem bastante oferta de emprego, principalmente no interior, né, no norte e nordeste do Brasil. Então, eu acho uma especialidade realmente muito, muito boa, e eu acho que
as pessoas e as mulheres, né, estamos aqui para falar de mulheres, com certeza deveriam levar em consideração. Como é o dia a dia? Como eu falei, né, agora depende muito dessa necessidade e da vontade de cada um, né? Se você quer, não, eu quero ganhar muito dinheiro agora, então vou dar um monte de plantão. É uma opção. Você, não, eu quero ter uma vida mais tranquila, eu vou fazer um consultório, eu vou passar uma visita. Então, é tudo muito variável e tudo muito dependente de como é a sua necessidade no momento. Agora, obviamente, é uma especialidade que você precisa ficar muito disponível e sempre estar em contato com a família e com o paciente, porque são doenças muito graves, né? Então, eu, por exemplo, eu dou meu celular para todos os pacientes que eu opero, e eu acho que esse caminho, ele facilita muito, né, a comunicação, a prevenção, né, de ter alguma intercorrência ou de ter algum problema pós-cirúrgico. Então, realmente, você tem que estar disponível sempre, isso faz parte da nossa especialidade. Além disso, nosso dia a dia, tem até um vídeo, eu esqueci de falar que, além de tudo, além de ter o Instagram, eu tenho o YouTube, né? Eu vou falar mais para frente qual é o meu canal, que é o Didi Santana. Além de tudo que eu já tenho na minha vida, eu decidi que agora eu queria fazer também YouTube, mas justamente para facilitar essa comunicação com vocês, não só com estudantes, né, com pessoas que gostam de neurocirurgia, quanto pacientes. E aí eu tenho um vídeo no meu canal que justamente fala como é exatamente esse dia a dia na neurocirurgia. Mas, basicamente, a gente faz visita de pacientes internados, a gente faz consultório, tanto pré quanto pós-cirúrgico, nós damos plantões, obviamente, nós fazemos cirurgia, né, faz parte do nosso dia a dia, nós temos também sobreaviso, isso também depende muito de como é a sua equipe, mas é muito importante a gente sempre estar trabalhando em equipe, né? A gente depende de outras pessoas para fazer a cirurgia acontecer. Então, eu trabalho junto com o Júlio, eu acho que ele vai dar aula aí também para o pré-congresso, com vocês, mas a gente trabalha junto. Nós temos a Maiara, que é a nossa instrumentadora, trabalhamos com a equipe de otorrino, que eu faço muita cirurgia de hipófise, de base de crânio, quem faz o nosso acesso é o pessoal do otorrino. A gente está sempre com anestesista, então, sempre com a equipe de clínica médica, endocrinologista, então é uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, sempre pensando no melhor para o paciente. Então, se você gosta de trabalhar em equipe, com certeza a neurocirurgia é o seu lugar. E eu gostaria de finalizar, acho que eu já até passei um pouco do tempo, mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês é uma frase que eu retirei do Occupy Wall Street, que diz o seguinte: não se apaixonem por si mesmos, nem pelo momento agradável que estamos tendo aqui. Carnavais custam muito pouco. O verdadeiro teste do seu valor é o que permanece no dia seguinte, ou a maneira como a nossa vida normal e cotidiana será modificada. Apaixone-se pelo trabalho duro e paciente, porque nós, mulheres, somos o início e não o fim. E a gente só tem força, essa é uma frase minha, só teremos força com união, troca, respeito e amor. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, quem tem ainda alguma dúvida e que quer deixar uma mensagem, quer trocar uma ideia, manda um direct para mim. Meu Instagram é Diana Neurocirurgia, meu canal do YouTube é Didi Santana, e aqui as fontes, se quiserem tirar uma foto. E muito obrigada. Foi maravilhoso, doutora Diana. Parabéns. A senhora abordou muito bem pontos extremamente relevantes e interessante que eu penso em neurocirurgia. Eu adoro neuro e tenho a dúvida se clínica ou neurocirurgia. E eu conheço um pouco do teu trabalho através do Neurocirurgia BR, que eu sigo já tem um bom tempo. E agora eu estou te seguindo e estou acompanhando as tuas postagens, são bem interessantes.
É incrível o teu trabalho, admiro bastante, parabéns. E foi excelente a nossa troca aqui. Espero que possamos nos encontrar em outros momentos. E foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Isis, obrigada a todos da comissão organizadora. E se ficou ainda alguma dúvida, pode mandar através dos meus canais diretos, tá bom? Um beijo e boa noite. Boa noite.